quando nós olhamos para alguém, temos em instantes, em segundos, uma imagem daquela pessoa. É algo muito rápido. E ali já existe um conceito formado, uma ideia formada sobre a pessoa, a respeito da pessoa. E é lógico que essa percepção da outra pessoa, ela é muito mais rápida do que qualquer comunicação e nós somos realmente bons nisso. Aquela primeira impressão que se tem de uma pessoa é algo muito importante. Porém, é importante e é algo sobre sobrevivência. Num passado ou em milhares de anos da humanidade, olhar para alguém e ter uma percepção sobre aquela pessoa era vital muitas vezes. Saber se aquela pessoa oferecia um risco ou não. Então era essencial, é algo humano. Olhar, ter a percepção da pessoa, criar uma imagem e logo uma reação. E aí o que acontece? Depois que nós começamos a nos relacionar com a pessoa, aquela primeira imagem continua presente. E ela pode ser verdadeira, pode ser falsa e pode ser também algo como um espelho. Quer dizer, eu vejo no outro algo que também está em mim. E isso se torna um problema muito sério, é como uma falha no programa humano, né? Que essa imagem, mais tarde, impede que eu realmente veja o outro. Então eu estou completamente ligado a uma imagem. Eu olho para o outro, mas entre eu e ele tem uma lente. É uma imagem e é o julgamento. Conforme duas pessoas vão se relacionando, no caso eu e a outra pessoa, por exemplo, eu vou cada vez mais criando imagens de acordo com a reação, com a ação, com o caráter, com a atitude da outra pessoa. E eu vou gerando imagens, imagens, imagens. As imagens se chamam imagens porque elas ficam cristalizadas, elas não se transformam. E elas têm a ver com sobrevivência. É preciso que a gente lembre dessas imagens, porque depois o cérebro liga, mais tarde, em alguma situação o cérebro liga uma imagem à outra daquela pessoa e essas imagens juntas, com elas juntas, que são memórias também, eu tenho um julgamento formado sobre a pessoa. A pergunta é a seguinte: será que esse julgamento, será que esse conjunto de imagens que eu tenho de uma pessoa é real? Até quando ele é real e até quando ele é uma ilusão? Porque eu posso estar espelhando na outra pessoa, olhando para outra pessoa, vendo a mim mesmo ou vendo a outra pessoa a partir da experiência que eu tive com uma pessoa no passado. Por exemplo, os meus pais, irmãos, uma outra pessoa. Até quando essas imagens são verdadeiras? E se elas são verdadeiras, olhar o outro e ter aquela percepção, se é verdadeira, se é verdade também que o observador influencia o observado, até quando que eu ter uma imagem cristalizada de uma pessoa vai influenciar para que ela atue conforme aquilo que eu tenho como imagem? E aí acontece algo interessante. Por exemplo, uma pessoa encontra outra, se apaixona e ela
tem ali que aquela pessoa vai trair ela em algum momento. Vai acontecer uma traição. Vai trair. E todo dia quando ela acorda, desconfia. Fulano vai me trair. Está me traindo. E um dia a traição acontece. Será que a traição aconteceu porque a outra pessoa ia mesmo trair? Ou a traição aconteceu porque a pessoa que pensava todos os dias que a traição iria acontecer, de alguma forma influenciou isso? Influenciou que a traição acontecesse? Ou uma terceira possibilidade ainda. Será que o fato da pessoa ter algum tipo de envolvimento com uma situação de traição dentro dela, acabou de alguma forma conectando a uma outra pessoa que traria a experiência da traição para ela mesma? Então, o que será? O que veio primeiro? O quanto essas imagens, principalmente com crianças e entre casais, são prejudiciais. Entre casais, porque a partir do momento que se tem uma imagem do outro, que chance o outro tem? E que chance a própria pessoa tem também? Nenhuma. Está cristalizada, a relação está acabada. E com uma criança? Você é uma criança com dificuldade na escola. É uma imagem. Como que a criança vai ser? Com dificuldade na escola. E aí nós vamos para uma outra situação, os diagnósticos. Também entram as imagens que se traz de geração em geração. Por exemplo, homem não presta, mulher é tudo interesseira, homem vai embora e abandona a família. Então, as imagens, elas seriam a princípio uma questão de sobrevivência e elas, se a pessoa está aberta, como nós éramos talvez em um momento primitivo, nós éramos conectados de uma forma muito rápida, sem julgamento, porque não existia a experiência do julgamento. Éramos quase bichos. Bicho não julga. Animal não julga. Mas nós, como humanos, com o passar do tempo, desenvolvemos a moral, desenvolvemos o julgamento. Então, quando a gente olha para uma pessoa, não somos nós que estamos tendo uma percepção dela. Isso é raríssimo. É algo que é passado para nós, de geração em geração. Crenças muito fortes na família. Crenças, não são crenças, eu diria até mandamentos, maldições até. Nenhuma dessas palavras poderia se encaixar, o que é uma tradição familiar. E aí, geração por geração, experimenta uma tragédia. E agora, qual que é a saída? Qual que poderia ser uma saída? Porque a pessoa não pode se descolar da imagem, deixar a imagem de lado, porque é desesperador. Ela fica vulnerável. Se eu tenho uma imagem que a pessoa vai me trair, e se eu deixo essa imagem de lado e ela me trai, eu estou despreparado, eu vou sofrer. Então vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, a imagem se confirma. O que se pode fazer quando se tem uma imagem muito forte de alguém, que é uma imagem até muitas vezes desesperadora, por exemplo, a imagem de que um filho vai morrer. Existe essa imagem. O filho vai morrer. Você pode ter uma imagem a seu respeito, por exemplo, de que você vai ficar doente.
uma imagem a respeito do outro, que o outro vai te trair, que o outro vai te deixar. É uma imagem. E aí existe uma diferença, uma linha muito tênue no que é imagem e no que é crença. O caminho é através da percepção da realidade. Quando uma pessoa é tocada por uma imagem muito forte, então ela pode conectar aquela imagem e não julgar a imagem. Por exemplo, ela olha para uma pessoa, o companheiro dela, e imagina que o companheiro vai trair. Então ela continua olhando para o companheiro sem se identificar com a imagem. A imagem permanece ali, o medo permanece ali. O problema acontece quando a gente tenta evitar a imagem. E muitos trabalhos terapêuticos buscam tirar a imagem de alguma forma. Mas a imagem é uma energia, ela existe por algum motivo, não pode ser tirada. Ela precisa ser experienciada, descoberta, ela precisa vir para a superfície. Então, a arte aí é justamente estar com a imagem, notar o que a imagem gera, por exemplo, um medo, desespero, raiva. Ficar com o sentimento, então, a imagem, o sentimento, os pensamentos e também em contato com a pessoa que desperta toda essa imagem. E se faz isso uma primeira vez, uma segunda vez, e nem sempre é fácil, então só o fato de permitir a imagem, conexão com os sentimentos, com as emoções e com os pensamentos, pode ser ou curador ou revelador. Através daí você pode conectar ao que está por trás da imagem. Isso pode acontecer no mesmo momento, ou em um insight durante o dia, ou até em um sonho, por exemplo. E você, de repente, desperta e fala, nossa, era por isso e eu não sabia. Trata-se de simplesmente permitir a energia da imagem fluir através do sistema todo, do corpo todo, e aí a conexão acontece. Ou pode acontecer também de não existir nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de compreensão a respeito da imagem, mas o fato de não negar, não rejeitar a imagem, não tentar escondê-la, automaticamente pode diluí-la. Isso é muito, muito, muito importante. Traz um alívio muito grande. E nem sempre significa que você vai estar livre de que o outro faça alguma coisa. Pode ser que ele faça, mas se ele faz, talvez você tenha atraído já uma pessoa com perfil, entende? Então não significa que o outro vai mudar. Mas se acontece, você já é muito mais relaxado, muito mais tranquilo e pode lidar de uma forma muito mais madura, sem desespero, sem se destruir e sem destruir também, porque você já passou pela experiência. E às vezes quando você passa por uma experiência assim de clareza tão grande, tão profunda, tudo pode perder inclusive o sentido e você entra em uma outra realidade, por assim dizer. E mais uma coisa, aí é um exercício para o dia a dia, de conseguir olhar no rosto de cada pessoa, principalmente das que são mais próximas, sem julgar. E como que se pode fazer isso? Olhando mesmo. Olha nos olhos e você vai notar que aparece um julgamento e você fala, opa, estou julgando. Olha a boca da pessoa, olha o rosto, a pele, todos os detalhes. E nota, vão aparecer mais julgamentos.
mais julgamentos, julgamentos sobre ele, julgamentos sobre você, e você deixa passar. Deixa passar os julgamentos, e cada vez mais que você deixa passar os julgamentos e deixa passar as imagens que você tem, mais a outra pessoa se revela para você, se abre para você. Mais ela é permitido a ela estar em contato com você. As imagens afastam uma pessoa da outra, porque a outra pessoa nota que estão sendo criadas imagens dela e isso não é seguro. Então, e as duas pessoas têm imagens. E é isso que acontece. Deixando as imagens de lado cada vez mais, nós ficamos mais vulneráveis. Mas as outras pessoas também ficam. E quanto mais vulnerabilidade existe, mais proximidade, mais intimidade. E a intimidade é o segredo. A intimidade madura, segura, é o segredo para o sucesso de qualquer relação. Ou de qualquer ex-relação também. Então é fundamental, é muito importante. E aí sim caem os julgamentos, caem os preconceitos. E existe uma vida muito mais relaxada. Agora, se você já se separou, por exemplo, se você já teve uma vida de casal com muitos conflitos, muitas feridas, muitos machucados, esse vai ser um trabalho seu de cura e vai exigir o máximo de você. Entrar em contato com cada momento que você se sentiu ofendido, que você se sentiu agredido, se sentiu agredida, que você se sentiu humilhado, que você se sentiu humilhada. Entrar em contato com cada momento desse, sem rejeitar e sentir a dor novamente. A dor, sentir a dor cura. Evitar a dor traz mais sofrimento, mais raiva. É contraintuitivo, mas é assim que funciona. Sentir a dor. Se você, por exemplo, passou por uma situação judicial, por exemplo, em que você foi prejudicado, se você passou por uma situação de traição, por exemplo, e aquilo te marcou, te feriu demais, ou a outra pessoa te deixou e te feriu, o problema não é o que a pessoa fez ou o que você, a situação, o fato, mas aquilo que se faz depois. Então, se você conecta o fato e toda a dor que tem ali, mesmo por alguns instantes durante o dia, quanto mais você faz isso, sem choramingar, tá entendendo? Sem culpar o outro, lembra? Imagens, sem julgar o outro, em simplesmente sentir, você é cada vez mais forte, cada vez você é mais livre, não do outro, livre da dor, livre da imagem, livre daquilo que você traz junto da sua família, do passado da sua família, que muitas vezes te prejudica tanto. Esse é um caminho que é trilhado sozinho, você trilha ele. Não é outra pessoa que faz por você. Uma pessoa pode até te ajudar se ela tem esse entendimento, o que é muito raro. Ela pode mais te prejudicar e interferir do que ajudar. Porque só você pode sentir, só você pode vivenciar. Deixar as imagens caírem é tanto para o relacionamento que está começando, quanto para um relacionamento que está acontecendo e existem às vezes dificuldades, quanto para um relacionamento que já acabou. E os relacionamentos que já acabaram deixam mais e mais e mais imagens, tanto em uma pessoa quanto em outra. E aí quando se começa um novo relacionamento,
o que acontece? As imagens do relacionamento anterior acompanham. E é por aí que você vê que muitas vezes um relacionamento seguido do outro é muito parecido. Você até encontra pessoas parecidas muitas vezes, de mesmo signo, de mesmo comportamento. É raro que uma pessoa conheça alguém, tem casos, lógico, conhece alguém, tem dificuldade na relação, se separa e conhece outra pessoa em uma situação completamente diferente. Mas acontece. É menos, mas acontece. Mas na maioria das vezes, as relações se repetem. É uma pessoa mais ou menos parecida, com o mesmo perfil, com a mesmo caráter até, né? Então você faz um grande favor para você se tornando vulnerável, deixando as imagens caírem. Deixar as imagens caírem. Você simplesmente olha para alguém, cada vez pensando menos, cada vez julgando menos. E para isso, basta olhar, ver. Os olhos são as janelas da alma. E isso tem um significado lindo. Os olhos são as janelas da alma. Olhe, veja, e a sua alma se abre. E a alma do outro, da outra pessoa, também se abre. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre imagem, sobre sentimentos, sobre julgamento, sobre deixar o outro livre e sobre se libertar também, se deixar livre, sobre intimidade saudável, sobre relacionamento. É sobre um relacionamento que já aconteceu, que já acabou, é sobre um relacionamento atual, é sobre um relacionamento futuro também.